A noite começa a cair na capital imperial. Guardas rondavam áreas inteiras da capital, enquanto, em uma construção um pouco mais alta que as outras, Tatsumi observava tudo, esperando dar o horário certo para que ele possa concluir sua missão e dar cabo do General Ogro. Tatsumi estava bem sério, mas o clima foi quebrado por Leone, que estava ali com ele. Ei, Tatsumi, não fique tão sério, vai ser moleza para você. Ela novamente prendia a cabeça de Tatsumi abaixo do braço, pressionando o rosto dele contra seus grandes respeitos. Tatsumi se soltou dela na sequência. Eu não costumo menosprezar nenhum oponente. Estou observando as patrulhas há algum tempo. Eu também percebi que Ogro está em um bar da capital bebendo. Aparentemente, as patrulhas de guardas não sabem disso, pois ele não tem nenhuma escolta. Leone parecia ter ficado surpresa com tal análise em um tempo tão curto. Com um sorriso suspeito surgindo em seu rosto, ela se aproximou de Tatsumi sem ele notar e lambeu levemente a bochecha do rapaz. Tatsumi, de maneira instintiva, se afastou dela de novo, colocando a mão no local da lambida. O que foi, Tatsumi? Eu estou apenas marcando meu território, para no futuro ninguém tirar você de mim. Às vezes eu fico me perguntando se você é maluca ou algo assim. Leone soltou uma risada com as palavras de Tatsumi. O rapaz estava visivelmente corado com aquela situação. Já era um padrão. Leone sempre o provoca de alguma forma enquanto eles estão juntos. Tatsumi pensava estar acostumado, mas, cada vez mais, Leone se superava nas provocações. O tempo se passou e a noite foi instaurada completamente. Ogro saiu do bar em que estava. As pessoas abriam caminho, pois já o conheciam. Seu rosto estava corado, evidentemente bêbado. Mas então ele notou um barulho estranho vindo de um dos becos do local. Mas o quê? Só deve ser a bebida que tá batendo forte. Ogro escutou um grito feminino baixo. Ele então colocou a mão no cabo de sua espada. Nos pensamentos dele, deveria ser apenas algum bandido qualquer tentando roubar alguém, mas, ao terminar de se aprofundar no beco, não tinha nada lá. Ogro finalmente entendeu. Aquilo parecia um tipo de armadilha para atraí-lo. Ogro foi surpreendido com um vulto passando pelos lados e se camuflando nas pilastras das construções. Sem reação, Ogro foi simplesmente partido ao meio. O corpo dele caiu no chão e, com o pouco de vida que ele tinha, ele até tentou gritar ou denunciar a posição de seu assassino, mas Tatsumi pisou em sua cabeça, terminando o serviço. Terminei meu primeiro serviço. Agora é fazer o relatório e reportar. Tatsumi sentiu uma intenção assassina e então um golpe veio em sua direção. Tatsumi conseguiu bloquear com êxito, mas ele foi lançado contra a parede que tinha no final daquele beco. Uma leve rachadura surgiu na parede em que ele bateu, mas ele foi se levantando enquanto uma figura saía das sombras. Eu pensei em ter noção do seu nível vendo sua luta contra esse imprestável, mas nem para isso ele serviu. Aquela figura foi se revelando. Cabelos longos, 6 olhos em seu rosto, uma altura considerável e roupas orientais, uma katana em sua bainha e uma aura pesada que afetava até mesmo Tatsumi. O rapaz respirou fundo e se colocou em pose de luta. Impressionante. Conseguiu se acalmar mesmo de frente para alguém tão mais forte. Você é realmente descendente do nosso imperador. Imperador? Quem é esse maluco? Ele claramente não é humano. A tensão entre os lados estava aumentando. Tatsumi sabia muito bem que não venceria aquilo, então precisava de uma abertura boa o suficiente para fugir do local. Então, Tatsumi usou o pé para lançar a espada de Ogro, que estava pelo chão em direção ao oponente, mas, em um movimento fluido, ele sacou a katana em sua bainha e cortou a espada de Ogro em duas. Mas aquilo foi uma distração de Tatsumi, pois, com um golpe horizontal, juntando ambas as duas espadas no golpe só, ele buscou atingir aquele ser na região das costelas. Mas o ser misterioso, numa velocidade surpreendente, colocou a espada na frente, com uma colisão acontecendo. Tatsumi colocou mais força e a espada do ser se quebrou.
Tatsumi então, aproveitando tal brecha, inclinou o corpo para realizar mais um corte. Entretanto, a espada do seu oponente parecia retornar, como se regenerasse, com Tatsumi levando um corte no meio, que pegava um pouco em seu rosto, terminando com o rapaz recuando. Meu nome é Okuro, e eu fui encarregado da sua execução. Ao dizer aquelas palavras, Tatsumi precisou colocar ambas as suas espadas na frente de um golpe que foi desferido por Okuro. Tatsumi foi para trás, com o ataque atravessando a parede, já saindo em outro beco da capital. Tatsumi acabou notando algo nojento. A espada daquele ser era feita completamente de carne. Além disso, ele tinha certeza de que a espada dele aumentou de tamanho no meio do ataque. O rapaz não teve tempo de pensar, pois Okuro avançou contra ele mais uma vez, parecendo querer pressionar Tatsumi. Porém, utilizando a espada menor como apoio, Tatsumi correu pelas paredes do beco, aproveitando da baixa distância que elas tinham uma da outra, pulando e caindo nas costas de Okuro. Tatsumi desferiu um corte que fez com que ele tivesse que girar o corpo completamente para executá-lo. Ele teve certeza de que sua espada passou e cortou o corpo de Okuro, mas aquele ser mal parecia sentir os golpes de Tatsumi. Ele literalmente virou o corpo ao contrário para ficar de frente para Tatsumi e encaixou um soco bem dado no rosto do garoto, desmaiando na hora e o fazendo bater contra a parede do beco. Patético. Isso é tudo? De qualquer maneira, vou matá-lo. Minhas ordens são apenas para testá-lo, porém não posso correr o risco de que alguém que carregue a descendência do antigo imperador sobreviva. Seria arriscado demais. Os 6 olhos de Okuro se arregalaram. Tatsumi, como um vulto, surgiu em sua frente e atravessou o braço em sua barriga, e em seguida puxou para o lado, dividindo Okuro ao meio de maneira brutal. Mas aquele ser não parecia sentir dor ou muito menos se importar com os ferimentos, já que seu corpo, aos poucos, foi se religando e se regenerando completamente. Okuro observou bem Tatsumi e percebeu que era. O olho esquerdo de Tatsumi estava vermelho, brilhando, com uma marca em sua pupila, a mesma marca que denunciava sua linhagem. Okuro segurou a bainha da espada, decidindo levar aquilo um pouco mais a sério. Entretanto, Tatsumi se lançou contra Okuro como uma besta. O ser então desferiu um corte horizontal, atingindo a barriga de Tatsumi novamente, mas dessa vez os olhos de Okuro se arregalaram ao perceber que sua espada não conseguiu atravessar a carne de Tatsumi. O garoto desferiu um soco que quebrou a mandíbula de Okuro e, logo em seguida, arrancou os 2 braços dele. Okuro, de maneira instantânea, começou a se regenerar de ambos os golpes, mas ele percebeu algo absurdo. Tatsumi parecia começar a se regenerar também. O poder dele estava evoluindo num ritmo assustador. Ele precisava matar esse garoto aqui e agora. Colocando sua espada na bainha, sangue começava a se acumular ao redor da extensão da lâmina, e ao retirar a katana da bainha, Okuro realizou 2 cortes de sangue. Foram rápidos e precisos. Os prédios em volta foram fatiados pelo golpe mortal e começaram a desmoronar. Quando ele olhou para Tatsumi, o peito dele estava aberto por causa dos 2 cortes, mas ele ainda não tinha morrido. Resistência impressionante. Okuro comentou enquanto erguia a espada para partir Tatsumi ao meio. Ele desceu a espada, mas Tatsumi a segurou. Okuro arregalou todos os 6 olhos que tinha. Era como se o ar ao redor de Tatsumi parecesse se deformar. No lado do rosto em que Tatsumi tinha seu olho vermelho, parecia haver o rosto de uma besta, uma fera encarando Okuro. Aquilo fez o ser ficar paralisado por alguns segundos, e eram o suficiente. Tatsumi se levantou e ergueu a própria espada. Uma massa negra envolveu a espada do rapaz, e Tatsumi acertou Okuro com força total, lançando a criatura para trás e cortando um dos seus braços. Okuro percebeu que não estava conseguindo se regenerar, e aos poucos uma armadura negra começou a tomar forma no corpo de Tatsumi, que dava passos pesados em direção a Okuro. Entretanto, Tatsumi logo caiu de joelhos, e aquela grande armadura negra ao seu redor sumiu. O olho vermelho de Tatsumi estava apagado. Era a primeira vez que ele ficava desacordado sem estar coberto desde os 7 anos de idade.
a antiga armadura imperial do nosso imperador, vou matar você, sem nenhuma dúvida. Okuro conseguiu se regenerar e, quando foi finalizar Tatsumi, recebeu uma baita voadora vinda do seu flanco direito. A pessoa que fez aquilo foi justamente Leone. Ela deu um sorriso para Tatsumi, que tentava dizer para ela sair dali o mais rápido possível. Okuro logo ergueu seu corpo do chão, evidentemente irritado com aquela interrupção, e no mesmo momento, sua espada aumentou de tamanho. Sangue envolveu a lâmina, e ele executou um golpe em direção a Leone. Aquilo partiu mais 2 prédios, mas Tatsumi pulou, derrubando Leone no chão, fazendo com que ela conseguisse evitar aquele golpe. Leone então entendeu a gravidade da situação em que eles estavam. Pegando Tatsumi em seus braços, tirou proveito das suas vantagens físicas e da sua arma imperial para se impulsionar e começar a sair dali o mais rápido possível. Okuro segurou sua espada com mais força, com mais sangue começando a rodear a lâmina, mas ele foi interrompido. Uma presença esmagadora começou a fazê-lo cuspir sangue. Tudo bem, meu mestre. Irei me retirar. Ele olhou em direção a Tatsumi enquanto Leone tirava o rapaz dali. Ele tinha veias de raiva ao redor do seu rosto. Era raiva e, ao mesmo tempo, medo por ter descumprido as ordens e tentado matar o garoto. Ele sabia que seu mestre o puniria por esse ato de insubordinação. Continua.